para que nesse momento a gente possa dar início aos trabalhos dessa tarde, agradecendo a presença desses amigos espirituais do Conrado Ferrari e toda essa equipe que nunca nos abandona, que eles possam nos incluir, nos fortalecer e emitir sempre muita luz a todos aqueles que estão aqui. Agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em comum. E agradeço a todos vocês que saíram dos seus lares e que vocês possam, de alguma forma, receber tudo que vieram buscar e que vocês tenham esse merecimento, que vocês apreciem cada palavra que for dita na faculdade de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu dou por aberto mais um trabalho de quarta-feira, e hoje a nossa palavra com o nosso amigo e irmão de casa, o Jorge Melo, e a palestra é sobre o que é cumprido. O momento atual do Brasil e do mundo. Eu acho que o tema que interessa é a pouquinho. É isso, né? É isso mesmo. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. É uma grande alegria retornar aqui ao Conrado Ferrari. Sempre chamo de São Paulo, mas não é Conrado Ferrari. E vamos, escutando aqui a maravilhosa leitura que a irmã falou, né? Falou primeiramente sobre o ato de doar, né? Quem de nós não pode doar alguma coisa? E eu não estou falando de recursos. A coisa mais valiosa que nós temos é o nosso tempo. Todos nós podemos doar o nosso tempo. Vocês estão aqui doando o tempo de vocês. Nós, da mesma forma, né? Eu me lembro também de um palestrante espírita que era tetraplégico e não podia mexer nem os braços, nem as pernas. Ele era trazido numa maca, era colocado assim na frente e ele dava palestras maravilhosas. Ele só podia falar. Ele era um gigante deitado. Eu não me lembro o nome dele agora, mas olha que exemplo de doação. Então todos nós temos a condição de nos doarmos de uma forma ou de outra. Uma pessoa que está necessitada, né? Eu trabalho também com atendimento fraterno, com quantas pessoas que vão na casa espírita pedir ajuda. É uma forma de tu ajudar aquelas pessoas. E ela também leu ali sobre a liberdade. Eu considero para mim a liberdade o maior das coisas que nós temos. Né? Porque sem liberdade nós não somos ninguém. E não é só a liberdade de ir e vir, de falar, a liberdade de pensar. Porque muitas vezes nós somos induzidos a pensar de forma errada, ou seja, pela televisão, ou seja, por A, ou por B, ou por C. Né? Nós temos que ter a liberdade de expressar o espírito que nós somos. E todos nós temos dentro de nós uma riqueza muito grande, que talvez até está esquecida por questões da reencarnação. Mas a gente parar, refletir, meditar, aquela sabedoria brota até mesmo do analfabeto. Então, gostei muito da leitura que a irmã leu ali, foi bem apropriada. Né? Bom, o momento atual do Brasil e o mundo, né? E se eu for falar isso aqui, com certeza, boa tarde toda, porque é um assunto muito extenso. Como é o meio espírita, eu vou falar puxando mais para o lado de transição planetária, né? E o contexto disso tudo. Eu acho que não é surpresa para ninguém, eu já devo ter visto muitas palestras aqui na casa, em outros lugares, sobre esse momento de transição planetária. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos no ápice da transição planetária. Ela não está começando agora, não. Segundo Chico, ela durou 300 anos, vai durar 300 anos. Só que começou lá em 1757 e culmina em 2057. Então nós temos aí perto de 30 anos ainda para... Mas esse momento que nós estamos vendo agora é um momento decisivo. E eu acredito que vocês estejam se ressentindo, eu pelo menos estou ressentindo, das mudanças vibracionais que o mundo está sofrendo.
Cara, é intenso. Só para vocês terem uma ideia, o planeta Terra, ele é um ímã gigante. Tem polo norte, polo sul, polo positivo e negativo. Isso não é segredo para ninguém. Isso também está mudando. Mas esse magnetismo tem frequência. Então, normalmente a frequência do magnetismo da Terra era de 7,83 Hz, ou 7,83 vibrações num segundo. Em um segundo ela vibra 7,8. É lenta, consideravelmente lenta. E por muitos milênios isso ficou assim parado. Tem registros em pedras, enfim, em maneiras de medir. Então isso ele regula o nosso pensamento, regula o crescimento das plantas. Toda a questão biológica, mental, cara, tudo é regulado. Tanto os astronautas que foram para fora da Terra, que ficaram fora desse campo magnético, sofreram consequências. Eles tiveram que adaptar o magnetismo dentro da nave para eles poderem sobreviver, que eles voltaram de lá doente e até meio maluco. Então vejo a importância desse magnetismo na nossa vida. A gente não sente e não vê porque a gente nasceu assim e não percebe. Mas existem pessoas, cientistas que monitoram esse magnetismo. Isso chama-se ressonância Schumann. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto falar na ressonância Schumann. Então isso é ciência, tá? Não é crendice, porque o espiritismo ele é baseado na ciência, na filosofia e na religião. Então o que é ciência nos diz respeito também, né? Então o magnetismo da Terra está sofrendo uma alteração brutal, bárbara, e eu tenho me ressentido bastante disso, porque eu monitoro, eu sou bem inteirado a respeito desses assuntos, eu pesquiso. E esse batimento cardíaco do planeta, essa ressonância Schumann, há uns 3, 4 dias atrás, de 7,8 ela foi para 101. Chegou até 150, né? Agora ontem estava em 90. Ela não baixa mais de 50. Ou seja, nós estamos sendo sacudidos no íntimo do nosso ser. Todos nós estamos sendo sacudidos. Isso vai afetar muito as pessoas que estão com comorbidades e que não se adaptarem interiormente, podem passar por problemas sérios. E a gente está vendo muitos desencarnes, inclusive. E inclusive de jovens. Agora aí, uma semana, 2 atrás, se não me lembro, tive um treininho de 2º grau com 38 anos. Tem uma semana, domingo, está comendo, almoçando com a família. Deitou, deu um ataque cardíaco fulminante. Questão de minutos estava morto. 38 anos de saúde boa. Então, claro, cada um tem seu processo de reencarnação, mas isso está afetando a todos. Então, como é que nós vamos nos proteger disso? Só tem uma forma. Também acompanhar essa vibração através do nosso mundo interno. Nós temos que pensar positivamente, sentir positivamente, vibrar positivamente, ou seja, fazer as coisas que o Cristo nos pediu e que o Kardec tão delongadamente reiterou. Temos um momento, é esse, temos que levantar nosso padrão vibratório, ou seja, não se permitir medos. O medo é o pior dos sentimentos. Raiva, vingança, todas essas coisas de ordem negativa nós temos que aprender a deixar de lado e substituir por sentimentos bons. Tá? Essa é uma coisa que nós temos que fazer. Então, o mundo está realmente sendo sacudido. E por que essa ressonância Schumann, de uma hora para outra, resolveu subir? É que tudo no universo está interligado. Primeiro que a ordem de transição planetária vem do Criador. É Deus que determina essas coisas, não é o ser humano que determina que a transição planetária vai acontecer. Isso vem de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, a Via Láctea conversa com o universo, conversa com a Via Láctea, que a Via Láctea conversa com a nossa galáxia, que conversa com o nosso Sol, que conversa com a nossa Terra, que conversa conosco. Tudo é uma sequência de frequências de vibração. Então isso parte lá de cima
essa ordem de elevar as vibrações. Agora, mês atrás, aí passou o tal do cometa, que não era cometa, Eclesiastes também, teve uma influência enorme nesse processo de mudança. Ele veio interferir nessa questão também. Então nós vamos nos ressentir cada vez mais, porque a ressonância Schumann ela vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Então temos que estar preparados, né? Fazer a nossa parte para poder acompanhar. Porque todo mundo fala, o meio espírita particularmente, que a Terra é um mundo de terceira dimensão, isso nós já sabemos, mas ela está migrando para o mundo de quarta dimensão e vai ancorar na quinta dimensão. O que determina terceira, quarta dimensão? É a frequência, é a ressonância Schumann. Então, nós estamos já quase dentro de uma quarta dimensão, saindo lá de 7,83 para 40, 90, 6, foi até 150. A Terra está sendo arrastada. Então, aqueles irmãos que ainda estão muito fixados no materialismo, no corpo, se identificam com a matéria, eu sou esse corpo, esses vão sofrer severas consequências. Nós não somos o corpo, nós habitamos o corpo, nós somos um espírito imortal que habita esse corpo, que já habitou outros tantos corpos e que consecutivamente, através da lei de reencarnação, provavelmente irá habitar outros tantos no futuro. Temos que nos identificar com o que realmente somos e não com aquilo que é perecível. Nosso corpo ele envelhece. Os maiores avatares do mundo, olha aí, Chico Xavier, Divaldo, Sai Baba. A natureza é implacável. Todos eles sofreram as consequências e partiram o seu corpo, né? Partiu, mas eles continuam atuando livremente. Então compreendam isso. O momento é de grande vigilância e transformação. Tá? Não há mais tempo a perder. Eu sempre cito essa brincadeira. Isso aqui, o brasileiro gosta muito de futebol, né? Se isso aqui fosse um jogo de futebol, já teria terminado o primeiro tempo, já teria terminado o segundo tempo, e nós estamos nos 3 últimos minutos de desconto que o juiz está dando de quebra-galho. Que a qualquer momento eles vão acabar o jogo, ele apita e aí nós estamos nos descontos. Vocês acham que dá para perder tempo? É claro que não. Quem não quiser ouvir, quem não quiser se reformar interiormente, paciência. Também não perca um tempo dando murro em ponta de faca. Já tem pessoas, diversas pessoas que me pedem ajuda, e que eu, mas tem outras que eu vejo na minha família, são resistentes, não querem. Cada um segundo as suas obras, né? Não quer. Paciência. Acredito. Vai chegar um momento que eles não terão mais condições. Então, eu ia falar sobre o Brasil e o mundo, estou falando já. Nosso país tem uma destinação fantástica. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E compreenda uma coisa, o Brasil não tem como falir, como dar errado as coisas. Mas está dando tudo errado, é corrupção, é roubo, é isso. Calma. Quem construiu? O Brasil é um plano do Cristo. Foi Jesus que planejou o Brasil, desde a formação das etnias, das raças, desde o descobrimento, até é Jesus. Acho que Jesus não sabe fazer as coisas? Tudo que está acontecendo está dentro do plano. É uma limpeza necessária de separar o joio do trigo. Né? E para cá no Brasil, segundo os corpos espíritas, vieram muitas vezes os espíritos mais comprometidos do mundo, vieram encarar no Brasil. Por que tem tanta corrupção? Porque aqui está um caldeirão de espírito comprometido. Mas por que Jesus mandou para cá tanto comprometido, se isso aqui é para ser o país do futuro? Se ele tivesse mandado para outros países, esses irmãos não teriam a condição de se reformar. Aqui eles têm uma chance. Aqui eles têm uma chance de se reformar, porque o Brasil é uma criação do Cristo, o Brasil é um país diferente, ele tem uma vibração positiva, e todos nós aqui vamos conseguir superar as nossas deficiências. Então,
esses espíritos que estão aqui promovendo esse monte de problemas, eles tiveram a chance deles. Muitos conseguiram, se melhoraram e com certeza vão se tornar pessoas boas, vão acompanhar a transição planetária. Outros não mais irão. Irão seguir o seu caminho, seu rumo. Alguns irão para Quiron, né? Um planeta que está vindo aí, e que esses irmãos, à medida que forem desencarnando, serão encaminhados para esse planeta, que é um planeta muito atrasado. Ele é comparado à Terra, ele tem águas, tem oceanos, tem tudo, mas é um planeta primitivo, é a Terra na Idade da Pedra. Eles vão reencarnar lá no corpo de um homem de Neandertal, lá do macacote, da Idade da Pedra, e vão ter que começar tudo de novo. Imagina nós aqui com ventilador, com ar-condicionado, com tudo que é conforto, tem que começar a morar em caverna e se esconder dos dinossauros e caçar para sobreviver. Provavelmente eles durem lá 20, 30 anos de idade, morriam muito cedo, todo tipo de problema, de doença. É só nós nos dedicarmos um pouquinho mais e nós ficamos aqui. É só nos esforçarmos. Agora, quem não quiser, paciência. Eles vão desencarnar e vão ser encaminhados para isso. E outros tantos mundos, não é só esse. Mas esse é o mais conhecido, o planeta Quiron. Então, o nosso Brasil foi contemplado, digamos assim, com esse monte de espíritos atrasados que vieram para cá, porque aqui era o lugar melhor para eles se reciclar. Com certeza, se levassem para outros países, não teria essa condição ótima que foi criada por Jesus. Certo? Por outro lado, aqui também está, nesse momento, tendo o maior número de espíritos luzeiros reencarnando. Porque é chegado o momento do Brasil dar o salto. Então, esses que vieram para cá e que não aproveitaram, serão levados. Esses outros que chegaram e estão reencarnando são essas crianças fantásticas que a gente vê todos os dias aí. Crianças lembrando de vidas passadas, lembrando de tudo, dando lições. Crianças com 4, 5 anos falando de ciência, de medicina. Nossa Senhora! Então, onde é que eles já viram isso? São espíritos que já vieram prontos, são de altíssima hierarquia e de conhecimento. Então, o Brasil também vai receber muito desses espíritos e agora eles vão crescer e vão ser os homens do futuro. E enquanto que o Brasil vai conseguir vencer os problemas de corrupção, de desvios, etc., esses vão chegar, eles têm um espírito firme. Eles não vão permitir se envolver com esse tipo de coisa. Eles vão fazer o futuro, vamos dizer assim, da sociedade brasileira. Vão ser médicos, vão ser políticos. Olha, vão espíritas também, esperamos, né? Esses vão ser os homens do futuro. Então não tenham medo, não se preocupem tanto assim. Façam uma parte de vocês, né? Eu sempre gosto de citar a meditação. Meditação é uma coisa fantástica, que todos nós podemos praticar, é de graça, não custa nada e nos conecta com o alto. Porque nós temos dentro de nós, eu me lembro quando eu era criança, eu via as revistinhas do Pato Donald. Então tinha o diabinho no ombro e o anjinho no outro. E o anjinho diz, não faça isso. E o diabinho, não faça assim. Então era aquela briga entre o diabinho e o Pato Donald. Às vezes atendia um, às vezes atendia outro. Era uma metáfora, mas é pena que não tem essas revistinhas. Hoje em dia, até as revistinhas estão contaminadas com ideias esdrúxulas que não aconselho mais as crianças a verem. Né? Mas então, nós temos dentro de nós essa ambiguidade, essa luta entre o bem e o mal. A meditação, quando tu está meditando, tu consegue discernir claramente o que é o pensamento, o que é a ação da mente e o que não é. O que não é a ação da mente é divino. Então, quando você consegue entrar no silêncio meditativo, você sai desse pensamento, desse monte de ideias e coisas na cabeça e entra no silêncio. Quando você entra no silêncio, é como se fosse uma pessoa que anda de avião, né? O avião, quando decola no dia de chuva, ele passa por dentro da nuvem e tu não enxerga nada. Daqui a pouco ele fura a nuvem e sai lá em cima. Lá em cima é a coisa mais linda. Parede branquinha para baixo, sol, céu azul. É uma coisa maravilhosa.
A meditação é mais ou menos assim. Nossa mente, nossa atmosfera psíquica é as nuvens. Nós ficamos ali dentro, não enxergamos muita coisa, ficamos batendo aqui, batendo lá. E quando você medita, você fura essa nuvem e enxerga longe, enxerga tudo. Né? Então você consegue saber o que tem ali, o que tem lá, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá, e recebe as coisas mais puras. Porque a divindade está dentro de cada um de nós. Nós temos a divindade. Só que nós temos que acessá-la. Mas nós preferimos ficar brigando com nós mesmos. Contestando os pensamentos, ouvindo isso, ouvindo aquilo, ouvindo... Calma. Então eu gosto de sugerir meditação, porque é a maneira de silenciar esse barulho interno e buscar uma conexão superior. Então tudo isso, meus irmãos, está ao alcance de nós, para que a gente vença esse período de grande turbulência. Então, por exemplo, esses dias em que a frequência, a ressonância Schumann estava em 101, cara, eu senti fisicamente isso. Tá? E muitas pessoas não sabem o que está acontecendo. Pensam que está indisposto, está isso, aquilo. Não. A melhor coisa quando você está sentindo isso, vão fazer uma oração, vão meditar, vão entrar em sintonia para poder. Porque que é o atrito da tua vibração baixa com a vibração nova que está chegando. Esse atrito provoca desconforto. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Né? Então, meus irmãos, o Cristo é o fundador do Brasil, e tudo que está acontecendo aí é momentâneo. Né? Então, o Brasil tem um futuro maravilhoso, né? No planeta, né? De ser um mundo que vai espargir amor, exemplo de humildade, respeito e tolerância. A pátria brasileira foi feita com essa finalidade e vai se cumprir, porque a planta de Jesus não tem como dar errado. Então não se assuste com o barulho da tormenta que está por aí, da corrupção, todo tipo de problema. Não. Isso é a limpeza, digamos assim. Essa luz cósmica toda que está chegando, vindo do espaço, ela está promovendo o que muitos chamam de revelação. O que é revelação? Não é que o mundo tenha mais corrupção do que antes. A corrupção, ela sempre existiu, só que ela estava oculta, estava debaixo do tapete, ela não aparecia. Essa luz toda que está chegando de fora, que vem de cima do Pai, ela está abrindo o tapete, está expondo tudo aquilo que lá já estava. Então você tem a condição de tirar aquela sujeira que antes você nem via. Então esse momento agora é isso. Está sendo revelado todos os podres da humanidade, inclusive aqueles que estão dentro do coração, dentro de cada um. É o momento de você fazer a sua limpeza interna, porque todos nós que estamos encarnados aqui temos um passado. Então não se assuste com o lixo existencial que ainda está dentro de cada um. Assumam que tem e façam a limpeza necessária. E não tenham medo, porque se você quiser esconder isso aí, não vai dar para esconder. Num dado momento isso vai aparecer e aí vai ser bem escandaloso, digamos assim, né? Então assuma que tem coisas para serem resolvidas. Não tem nada de errado, esse mundo aqui é para isso que serve. Aqui não é mundo de santos, né? É um mundo de pessoas que vieram para cá para crescer, para aprender, etc, etc. Então, essa corrupção toda que está aí, ela não surgiu agora. Ela já estava aí, só que estava oculta. E essa energia toda, que eu falei para vocês, que está vindo do espaço, ressonância Schumann e outras, o Sol está tendo também uma participação fantástica. O Sol, estamos no 11º ano de emissão de massa coronal, então o Sol está mandando para nós não apenas essas emissões de luz e calor, mas também codificação genética. Os raios do Sol estão codificando o nosso código genético. Nós temos 90% do nosso código genético que está adormecido. As nossas potencialidades divinas, que são fantásticas, que Jesus mostrava que nós podíamos e que devia aprender, ele já estava desperto. Essa codificação agora vai despertar isso aí. Vocês vão começar a ver, a sentir e a fazer coisas, né?
Eu vou citar aqui só um exemplo. Eu faço muitas experiências também, né? Essa semana, eu não preciso dizer para vocês a importância que tem essa aparelhinho na nossa vida. O celular é a minha agenda. Eu estou aqui porque eu botei no despertador, tenho outros lugares para ir, tenho banco, enfim, toda a minha comunicação é tudo pelo via do celular. Então, eu sou bastante dependente e acredito que a maior parte de vocês também. Aí, domingo, peguei meu celular, fui abrir ele, passo o dedo para destravar a tela travada. O celular tinha carga, estava bom, mas eu tentava abrir, não abria. Me desesperei, meu Deus do céu, domingo, o que eu vou fazer? Eu tenho. Assim, não. Aí eu vou reiniciar. Aí para reiniciar, tem que apertar um sim no meio da tela. Como a tela estava travada, nem reiniciar, não reiniciava. Aí eu comecei a pensar, me intuiu que eu tinha que segurar o dedo, aqueles botãozinhos bem do lado ali. Eu segurei. Puf! Reiniciou. Tô salvo, né? Coisa nenhuma. Quando reiniciou, continuou travado, do mesmo jeito. E ali eu fui, reiniciei umas 10 vezes, aí eu tinha desistido. Quer saber? Amanhã eu vou procurar um técnico, tem que trocar a tela, se tiver que comprar outro, eu já estava bravo. Eu tenho que resolver isso, não posso ficar sem as informações. Aí, deixei o celular no cantinho, fica aí. Aí eu comecei a olhar o YouTube, eu não tenho televisão, eu tenho YouTube. Estava olhando na tela lá no YouTube, uns vídeos bacanas lá. Aí eu travei o vídeo. Por que eu não fiz uma prece ainda? Tem. Tem. Quando todo mundo fazer, e por que eu não faço? Eu vou fazer uma prece. Tá? E fechei, travei o vídeo, silenciei e entrei em contato. Pedi, eu precisava de uma ajuda, se fosse para o meu bem, se aquilo fosse adequado, enfim, pudesse receber a ajuda. E fui fazendo a prece e num dado momento eu dormi. Era umas 10h30 da noite. Eu dormi assim que morri. Quando foi o YouTube, daqui a pouco entrou um negócio ali, um barulho, uma tela de proteção. Eu me acordei e olhei no relógio, 1h30 da manhã. Caramba! Tá bom, desliguei tudo, vou dormir. Aí eu sempre boto o celular para carregar de noite, para de manhã estar com carga. Até que o celular está estragado, mas pelo menos vou levar ele com carga. Aí antes de conectar, eu peguei, dei uma mexidinha, funcionando. Isso que legal, né? Funcionando, que é uma beleza, parecia que estava melhor ainda, estava rápido. Justamente quando eu percebi que eu fiz uma prece. Então, eu dormi, eu tenho um pouco de efeitos físicos também da mediunidade. Então, eu dormi, provavelmente eu liberei ectoplasma e os amiguinhos lá consertaram o celular com ectoplasma, presumo eu. Verdade é que funcionou. Então, meus irmãos, tenhamos fé. Essa questão de vibração, que a Terra está subindo de vibração, é o momento de vocês aproveitarem também. Por quê? Porque a distância entre o plano físico e o plano espiritual está assim, está diminuindo. Então vocês vão ter muito mais condição de interagir. Agora, é também perigoso, se vocês irem para o lado negativo, é muito pior. Então, aproveitem positivamente, usem todas essas coisas, certo? Que vai se aproximar cada vez mais. Cada vez mais nós vamos nos aproximar do plano espiritual. E isso vai facilitar a interação através da prece, através da fé, através do poder que cada um de vocês está sendo despertado. Está sendo despertado. Então, aprendam a usar isso, confiem, certo? Bom, estamos em cima da hora. Meus irmãos, como eu falei, Tem mais tempo ainda. temos mais tempo ainda? Temos. Ah, tá, eu pensei que era 10. 10, 13 e 10. Ah, então tá bom. Bom, então vamos seguir um pouco mais à frente aqui. Bom, tem algumas coisas que eu já falei, outras que eu não falei ainda. Como é que nós podemos colaborar nesse momento para que essas coisas aconteçam menos traumaticamente?
O que nós podemos fazer para facilitar, né? O melhor de cada um de nós, que cada um de nós pode fazer no momento, é elevar o mais possível a vibração. É o que eu falei ainda há pouco para vocês, tá? Compreendam. Nós temos que acompanhar a nova vibração. Como é que nós vamos fazer isso? Através da boa vontade, da caridade, que o Kardec tanto nos fala, do amor, mas sobretudo, aprendam a escolher os pensamentos e as emoções que habitam o coração de vocês e a mente. Entrou um pensamento ruim, aprenda a descartar. Não deixe. Eu tenho um grupo de meditação que eu dou online, e esse grupo ele tem a finalidade de a pessoa aprender a escolher os pensamentos. Então, toda vez que um pensamento inadequado vier, você, ao invés de entrar no pensamento e vibrar, você não entra. Você observa, ocorreu um pensamento aqui. Manda ele embora e não entra no pensamento. E segue fazendo o exercício meditativo, ou a prece, ou sei lá, o que vocês vão fazer. O pensamento, as coisas fluem do sutil para o denso. O espírito, do espírito vem para o mental, do mental vem para o emocional, do emocional vem para o físico e daqui a pouco virou uma ação. Então, se nós evitarmos a coisa lá no início, não permitir que um pensamento se instale, ele não cria emoção, que não dá raiva, não dá nada, e essa emoção não vira uma ação e não vai atingir, digamos assim, o corpo físico de vocês. Então, como é que nós podemos evitar as doenças? Mas como eu sou azarado, eu peguei um câncer, eu peguei isso, eu dei aquilo. Cara, não existe azarados. Num dado momento, consciente ou inconscientemente, você construiu a sua saúde ou a sua doença. Então, compreendam isso. Não tem ninguém aqui que, coitadinho de mim, que eu estou doente. Não. Aquilo que aconteceu comigo é fruto da minha construção. Então, se não foi nessa vida, foi em vidas passadas. Eu preciso sofrer a doença para... Não. Você pode mudar seu padrão vibratório, você pode fazer a caridade, você pode ajudar outras pessoas, ao invés de pagar com dor, pagar com trabalho. Certo? Então, vejo que nós temos a condição de resolver as nossas vidas através dessa forma. Agora, se você nada fizer, o karma vai se cumprir. Aquilo que você fez lá atrás, num dado momento, vai se refletir no presente. Pode ser doença, pode ser dor, pode ser sofrimento, pode ser azar, pode ser um monte de coisa. Eu tenho claras lembranças minhas de momentos de livramento. Coisas que tinham tudo para dar errado e não deram. Por que não deram? Eu digo, deve ser alguma coisa de bom que eu fiz que me liberou, me libertou daquela coisa. Né? Então, assim é a vida para nós. Então, quando eu sou livrado de algum mal, eu agradeço, porque eu vejo que eu recebi uma ajuda. E se eu recebi uma ajuda, provavelmente eles apostaram em mim, né? E apostam em cada um de nós. Compreendam isso. Então, não se vitimizem porque estão doentes, tá? Eu preciso de ajuda, eu tenho que ir no médico. Tudo bem, mas compreendo que se você teve a condição de se adoecer, você também tem a condição de se desadoecer. Mudar o padrão vibratório. Aquela história que eu falei no início das sombras que cada um de nós tem dentro. Essas lembranças, coisas que a gente fez no passado ou nessa vida. Então é o momento de limpar, jogar isso para fora, porque se não jogar isso vai se refletir em toda a sorte de desconfortos e de problema. E o momento agora é o momento de faxina, de limpeza. Certo, meus irmãos? Não se assustem, nós vamos ver muita sujeira debaixo do tapete, sobretudo do meu tapete. Eu estou levantando meu tapete aqui e estou vendo coisas, cara, tem tanta coisa, algumas eu já resolvi, outras estão em via de resolver, mas tem que enfrentar, tem que olhar de frente, não pode fingir que não viu. O nosso orgulho muito amigo, não, eu não faço isso, eu não sou assim, imagina, eu sou espírita, imagina, né? Bobagem. Para Deus não tem espírita, não tem católico, não tem evangélico, para Deus tem você. Então,
Não entre nesses rótulos. O Espiritismo é uma ferramenta maravilhosa que eu assumi e gosto. Mas tem outras que são boas também, certo? Faça o bem, o amor, a caridade, essa é a bandeira, o próprio Jesus e Kardec nos falavam isso. É isso que vai fazer a diferença. Ah, você tem coisas erradas, não sei como levar a minha vibração. Vai trabalhar voluntariamente, vai dar uma ajuda, ou até, nem que seja a caixinha na casa, é uma maneira de colaborar com o andamento da casa. A casa precisa administrar uma casa. Então, se você tem uma reservinha, pequena que seja, né, o óvulo da viúva, né? Conhece a história do óvulo da viúva? Que a viúva botou uma moedinha lá no gasofilácio, que era um local onde as pessoas faziam uma doação lá no tempo de Jesus. A mulher botou uma moedinha, né? E todo mundo botando dinheiro, né? Aí Jesus pegou e chamou um discípulo. Está vendo aquela viúva ali, que ela deu a moedinha? Sim. Mas ela deu mais que esses todos. Como assim? Ela deu só uma moedinha. Ela deu tudo que ela tinha. Aquilo para ela foi um sacrifício muito maior do que aqueles outros que deram muito. Porque muito deles não fazia falta, era supérfluo. Entendeu? Agora, para Deus o importante é o sacrifício, não a quantidade. Né? Chega um rico que bota R$1.000 na caixinha, para casa é uma coisa muito boa. Para ele, talvez, não signifique tanto do que aquele que chega ali e bota R$5, digamos. Para aquele que deu R$5, talvez ele tenha que ir a pé para casa, né? Deu o dinheiro do ônibus. O rico R$1.000 não vai fazer muita diferença. Não quer dizer que Deus não vai considerar. É claro que vai considerar. Mas a ideia do Cristo, né, de que todos nós podemos fazer alguma coisa, e o tamanho do bem que nós fizemos é a quantidade de sacrifício que aquilo significa. Né? Então eu não tenho muita coisa, mas eu me proponho a doar meu tempo, de estar aqui conversando com vocês, eu me proponho a estudar, enfim, para mim é uma coisa muito boa, me ajuda muito. Outros trabalho voluntário, tem pessoas necessitadas, tem crianças, tem idosos. Sempre tem uma forma de nós nos doarmos. Né? Então, meus irmãos, agradeço a oportunidade. Vocês compreendam que esse momento é um momento único. Não deixem passar. Como eu falei, nós estamos nos descontos do jogo. Se vocês derem bobeira, vocês vão perder o trem da história. Vão pegar um trem para Quiro. Que ninguém quer. A pessoa, você botar aí fora 10, 20, 30 mil anos de evolução, tem que começar tudo de novo. Uma coisa é tu rodar um ano no colégio, perder um ano, a gente já fica nervoso, né, por perder um ano, né? Agora, perder uma sequência enorme de encarnações e ter que começar tudo de novo, não, meu Deus do céu, isso sim me preocupa bastante. Tá bom? Eu agradeço, eu espero que não tenham assustado ninguém, mas isso é a realidade que vocês têm que enfrentar. O momento é de transformação, a vibração do mundo vai aumentar muito mais e vocês vão se ressentir se não se prepararem. Gratidão a todos. Tu sabes que nós temos a nossa página do Facebook, né? E eu tenho um grande amigo espírita, um dos fundadores do Conrad, e ele colabora todos os dias com a mediunidade dele através de artigos que eu, às vezes, consigo postar no Facebook. Ele nos alerta muito sobre essa questão das mudanças que nós estamos sofrendo. As depressões vão aumentar muito no número de Ansiedade também. Ansiedade, depressão, e a gente às vezes está bem, daqui a pouquinho meio disposta, não sabe o que aconteceu, está desanimada, e isso tudo são sintomas desse movimento todo magnético que nós estamos sofrendo. Então, que a gente não se assuste, porque faz parte. Não vamos nos entupir de remédios, não vamos nos entupir de problema na cabeça. Nós vamos entrar dentro de nós, orarmos, pedir força e compreensão para o que está acontecendo, né? Então, só queria... Muito contente. 13 de fevereiro, o título é 13 de fevereiro, tem no YouTube.
Eu adoro o JJ Benítez. Né? Eu também. Cavalo de Troia. O Cavalo de Troia. Olha direto no ali. Ele deu uma entrevista agora e o título é Veja até 13 de fevereiro. Gente, eu estava morrendo de sono. Eu fui no final de semana com a minha mãe. Eu tinha chegado da mãe, eu estava exausta. Eu já dormi na noite passada. Eu só queria a cama e dormir. Quando eu vi, eu disse, não, mas por que assim? Foi 1h30. Eu não consegui desligar dele. Então, tem muita coisa do Benítez vindo agora. Vocês têm percebido? Muita coisa Muita boa. coisa. JJ Benítez é um visionário. É um visionário. Porque Só que ele é um investigador. Ele né? lançou aquilo como ficção, né? Exatamente. Sendo que não é nada de ficção. Não tem nada de ficção. Ele é um investigador, na verdade, né? Espiritual. Né? Com toda certeza. Bom, gente, eu sempre digo que todas as palestras a gente aprende alguma coisa. E alguma coisinha deve ter ficado para cada um de nós.